Olá! Em qualquer curso universitário, romper as barreiras das salas de aula é necessário para um aprendizado de excelência. E o entendimento sobre o legislativo é essencial em diversas áreas, em especial no direito. Para saber como a Câmara tem ajudado na formação desses futuros profissionais, acompanhe o Legislativo do Futuro, que começa agora. O CELEG, que é o Centro de Estudos Legislativos da Procuradoria da Câmara, tem um projeto para aproximar o Legislativo das universidades de direito, por meio de ações para ampliar o conhecimento sobre os trâmites municipais e sobre o funcionamento do parlamento. Para entender um pouco mais sobre esse projeto, nós estamos com o doutor Paulo Bacarin, procurador-geral da Câmara Municipal de São Paulo, e com a coordenadora de Direito da graduação, mestrado e doutorado da FADISP, doutora Valesca Miguel Batista. Sejam todos bem-vindos. Programa importante para trazer, essa conexão entre o direito e também o legislativo. Doutor Bacarin, prazer recebê-lo. Doutora Valesca também. Muito obrigada, é um prazer. Para mim também é um prazer estar aqui mais uma vez nesse diálogo que hoje vai ser muito propício, porque é o Legislativo do Futuro. Esse projeto nosso de aproximar das universidades é literalmente visando o futuro. E, doutor Bacarin, para a gente começar, em que fase está esse projeto? Qual a importância dele para a Câmara, a médio, a longo prazo? Como é que o senhor avalia? Bom, ele já está na fase, nós estamos já numa fase executiva dele. A partir da criação do CELEG, eu sempre friso isso, o CELEG estava criado por um ato de mesa. E eu pedi para o presidente Milton Leite e para a mesa para que isso fosse, que eles apresentassem um projeto de lei para que a gente desse uma dignidade institucional para o Centro de Estudos Legislativos, no que eles aceitaram. Eu sempre friso isso é muito importante. E nós procuramos todas as universidades, todas as faculdades de São Paulo, para fazer um convênio sem custos para ambas as partes, mas que um convênio para que pudesse ser validada a presença dos alunos nas sessões, das comissões permanentes ou temporárias, como CPIs, para que isso valesse como atividade de estágio, atividade de prática jurídica, né? Então, hoje já está sendo implementado, nós já estamos recebendo alunos aqui. Que legal. Algumas universidades, algumas faculdades ainda não estão na fase de assinar, nós não conseguimos assinar todos, algumas já assinamos, mas nós já estamos recebendo alunos. Então, que fase que está? Já sendo implementado esses convênios e os alunos já estão visitando a Câmara. A importância disso, tanto agora como para o futuro, é que é o seguinte: a Faculdade de Direito, quando eu me formei, a Faculdade de Direito ela formava o aluno basicamente para o processo judicial, para o conflito. E ignorava completamente o processo de formação de leis, que é também importante, né? E então agora a gente acha que tem que complementar a formação. Nós temos a certeza, dada a prática, eu estou há 30 anos na Câmara Municipal de São Paulo, nós temos a certeza de que, para bem formar um estudante de direito, é importante que ele seja preparado para o processo civil, para o processo penal, para o conflito, mas também entenda o processo de formação de leis. Como é que se traduz a vontade popular em lei? É importante que eles tenham essa vivência. E também tem outros aspectos que eu queria frisar. Muitas coisas acontecem no parlamento. Primeiro que a Câmara Municipal é o maior parlamento municipal do país, talvez da América Latina. Então, o acúmulo que nós temos aqui é bastante significativo. Talvez numa Câmara menor não daria para fazer um convênio desse tipo, porque uma vez ou outra é que se tem assuntos... Aqui não, aqui a gente tem um assunto bombástico toda semana, né? Porque a cidade de São Paulo é muito grande, é muito complexa. E a outro lado que nos fez pensar neste convênio, Valesca, foi que a cobertura que a grande imprensa dá ao parlamento, ela é sempre buscando o erro, a falha,
ou a escandalização. Por exemplo, eu me ressinto até hoje. Eu trabalhei com o então vereador Ricardo Nunes, assessorei ele aqui, na CPI da dívida ativa, na CPI da sonegação fiscal, dos estabelecimentos que estavam, a sede estava em Barueri, a sede estava em Poá, mas o mercado do sujeito estava aqui, mas ele recolhia ISS lá em Poá, lá em Barueri. E era uma fraude, era uma simulação, a sede simulada. E essa CPI, o Ricardo, ele conduziu essa CPI com maestria, foi uma CPI virtuosa, e que trouxe, que eu me lembre, cerca de 450 milhões de reais para os cofres públicos que estavam sonegados. E aí eu pergunto, o que saiu na imprensa sobre isso? Não saiu nada. Muito pouco. Então, o que nós estamos tentando fazer agora? Com essa aproximação nossa, da Procuradoria, procurando as faculdades de Direito, as universidades de Direito, nós estamos procurando trazer o público que eu chamaria de público qualificado, que é o público que vai mexer com a área jurídica. Então, a gente trazer eles, durante o processo de formação deles, para que conheçam o processo legislativo, para que conheçam o parlamento, para que conheçam o que realmente acontece aqui. Com certeza. E, num futuro de médio e longo prazo, se Deus quiser, nós teremos juízes, promotores, advogados públicos, procuradores do Estado, com uma visão muito mais clara do que é o processo legislativo e de como que funciona o parlamento. Com certeza. Então, se Deus quiser, um dia, nós vamos ter quando falarmos em processo legislativo, o juiz vai falar, sim, eu lembro, Porque eu fiz estágio. Né? Na base, aprendeu. Né? Então, essa é a importância que a gente tem, difundir na população para um público, que eu digo qualificado, o quanto de coisas que são feitas no âmbito do parlamento municipal, de coisas boas, de coisas bacanas, que eles aprendam também o processo legislativo, mas também que eles possam levar isso para a sua vida jurídica depois. Com certeza, na formação de opinião. E professora, doutora, posso chamar assim, né? Professora doutora Valesca, como é que a senhora avalia isso na aplicação nas universidades de Direito? Então, é fundamental, né? Essa parceria, essa possibilidade dos alunos estarem dentro do processo com profundidade, porque nas disciplinas, né, e nas emendas dos nossos cursos, e falando da universidade, da faculdade, da FADISP, né, em que eu coordeno a graduação em Direito, nós temos ali as disciplinas de Direito Constitucional, de Processo Constitucional, em que eles conhecem a parte constitucional de como pensar um projeto de lei, de como que tem as aprovações e como que funcionam, inclusive, as próprias comissões dentro dos municípios. Aí eles, professora, mas isso vai me servir para alguma coisa? É o nosso dia a dia. A cidade não funciona sem o conhecimento adequado das funções exercidas pelos parlamentares e por todas as ações e comissões e decorrências que acontecem dentro das procuradorias também, né, da Câmara Municipal. Então, quando os alunos têm a possibilidade de virem até a instituição e conhecerem, né, eles vão estar aplicando a prática do que estão vendo na teoria com o professor. E muitas vezes, né, eles vão poder, depois, no exercício profissional, falar, essa é uma área que eu consigo prestar consultoria, eu consigo orientar, e eu vou prestar um concurso também para esta área. Então, é interessante que eles vão ter outras possibilidades de carreira já conhecendo a prática. Eles não vão falar, eu acho que isso é interessante. Eles, não, eu tenho certeza que isso é interessante e estarei contribuindo com o município, com a cidade. Porque pensar em toda a cidade, como colocou, uma manifestação com dívidas ativas que recebe depois tudo que foi perdido de verba, a verba é utilizada para benefício da sociedade, da coletividade. Então, também a aplicação da boa gestão na administração pública. E os alunos veem isso em direito administrativo. Então, está interligado com todas as disciplinas de direito público e das privadas também, porque vê a responsabilidade das empresas também em prestarem as devidas informações
e taxas e impostos e tudo nos termos da legislação. E esse projeto, né, doutor Bacarin, ele pode alcançar todas as universidades, né? É uma abrangência grande. Claro que aos poucos, né? A nossa intenção, eu vou, para ser sincero, a nossa intenção é fechar com todas as faculdades de São Paulo. Só está faltando a gente falar com a USP. Talvez porque em casa de ferreiro, espeta de pau, né? Eu vim de lá e é a última. O senhor é de lá, a formação, é a última, né, que eu vou procurar. Mas nós vamos procurar e fechar, porque a gente acha importante esse conhecimento, não só desse aspecto que a Valesca fala, mas tem um aspecto que eu acho importante, que eu acho bacana, que é desmistificar porque a pessoa só recebe uma carga sempre negativa sobre o parlamento. Sem dúvida. Verdade. Então, também, se ele for advogar em dia de família, que não tem nada a ver com o parlamento municipal, pelo menos ele teve a oportunidade de vir à Câmara e ver como ela funciona e que ela funciona. Perfeito. Com certeza. E a senhora percebe realmente que, até hoje, evidentemente, a senhora percebe na formação esse desconhecimento mesmo dos processos legislativos, de acompanhar, por exemplo, uma sessão plenária, acompanhar a tramitação de um projeto de lei? Infelizmente, sim. Por mais que hoje tenha muita transmissão via YouTube, a gente vê que os nossos alunos, e no geral, eles não acompanham a sociedade, os canais, as redes, tampouco a televisão que faz a transmissão, às vezes, de alguma audiência pública, de comissão. Então, tendo a possibilidade de vir e viver e vivenciar, também é uma forma de conhecerem e acabarem com esse estigma negativo também do trabalho público, porque sempre acham, como colocou o doutor Bacarin, sempre acham que é um abuso, que não há uma regulação adequada, ou que eles estão sendo perdendo seus direitos, estão sendo, né, de alguma maneira lesados. Exato, obrigada, exatamente. E aí, quando eles estão aqui, eles terão a oportunidade de ver que não, que todos estão trabalhando para o melhor da coletividade, né? Então, isso vai ser fundamental. Com certeza. A gente só não consegue controlar o tempo, né? O tempo, se a gente conseguisse, ia ser uma beleza. Mas eu vou ter que chamar um intervalo e, na volta, claro, a gente continua essa conversa e você fica com a gente. O doutor Bacarin está aqui, procurador-geral da Câmara Municipal de São Paulo, doutora Valesca, professora, doutora, não é, da FADISP, e vamos tratar muito mais a respeito desse assunto. A gente já volta. Toda segunda-feira, às 16 horas, recebemos no Legislativo do Futuro convidados para falar sobre temas que são de interesse do cidadão paulistano. Caso tenha perdido algum programa, não tem problema. Todas as edições estão na nossa playlist do YouTube. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Nós estamos de volta com o Legislativo do Futuro, que hoje recebe o Procurador-Geral da Câmara Municipal de São Paulo, o Dr. Paulo Bacarin, e também com a coordenadora de Direito de Graduação, Mestrado e Doutorado da FADISP, doutora Valesca Miguel Batista, falando sobre essa ligação que deve acontecer, e a gente torce para que isso ocorra de verdade, entre o Poder Legislativo e as faculdades de Direito. O doutor Bacarin levantou um ponto aqui em relação a essa CPI, que foi tão importante, a CPI dos bancos, como era conhecida lá fora, e que trouxe recursos para a cidade de São Paulo. E outros exemplos, doutora, como, por exemplo, a CPI dos fios e cabos que está acontecendo agora aqui na Câmara, que está descobrindo cada coisa, que a gente compra fio, que muitas vezes não é certificado, tem lá o carimbo, mas só que é falso. Então, e começa a esquentar a tomada em casa. Então, veja onde nós podemos chegar com tudo isso. E eu aproveito, professor, e pergunto, pelo que a senhora sente, os estudantes, eles têm um nível adequado, efetivamente, de legislativo, ou ainda precisa trabalhar muito isso? E essa iniciativa do doutor Bacarin,
eu acho que ela é fundamental para levar isso também para o ensino de direito, né? Com certeza. Na graduação, os alunos têm acesso a todo o arcabouço teórico de constitucional, tem as jurisprudências, são trabalhados casos concretos. No entanto, eles não têm a vivência e a experiência na instituição, né? Na Câmara, no parlamento, eles não conhecem. Então, isso, por ser uma carência, veio assim com muito bons olhos, com muita alegria, a possibilidade desse convênio e dessa parceria, porque os alunos estarão vivenciando o que está acontecendo. E isso proporcionará maior entendimento e compreensão prático, né, do que eles estão estudando. Porque o que eles aprendem é o teórico, é o que está no livro, são os casos, mas eles vivendo e ouvindo, acredito que isso permite uma absorção melhor do conteúdo. E eles vão poder passar isso com melhor assertividade para si e para a vida. Valesca, se me permite, tem uma coisa que eu acho que o sujeito que consegue entender um pouco, vivenciar um pouco o processo legislativo na prática, ele vai ter condição de ler todas as leis, as pessoas, principalmente o aluno de direito, né? Então ele acha que a lei é falha, ou que a lei é incompleta, ou insuficiente, não sei o quê. E aí ele vai perceber que aquela lei é o consenso, toda lei é o consenso do possível. Então, quando alguma coisa falta na lei, ou está demais, ou está, entre aspas, além, aquilo ali foi fruto do processo legislativo. Toda lei é o consenso possível, é o resultado do consenso possível. Então, a lei ela não nasce, a lei não dá em árvore, né? A lei é uma atividade urbana, é uma ação social. Não são ideias da cabeça de um grupo. De um grupo. Aquilo é debatido. Então, se ela ficou falha, ou ficou boa, ou ficou mais ou menos, é fruto do consenso possível. E mais, este consenso possível foi realizado por quem cada um que vai vir assistir aqui mandou para cá. Com certeza. Então, se a legislação de um determinado assunto está ruim ou está falho, pois foi você que mandou para cá o cara, né? O camarada como parlamentar. É a importância das eleições, né, também. Você sentir isso. Cara, você vota. E aí deixa eu ir além. O camarada vota de brincadeira, no sei lá quem, não sei da onde, no candidato de brincadeira lá. Quando elegeram o Cacareco, né? Você lembra disso? Isso é dos anos 50, né? 50, o Cacareco era um rinoceronte do São Paulo. E foi muito bem votado. O Zoológico de São Paulo. As pessoas escreviam, né? Não era eletrônico, as pessoas escreviam, votaram. Então, e aí, isso, quando o camarada. Então, o camarada vem aqui e vai falar: olha o que está aqui é o resultado do que a sociedade fez. Então, se você. Assim, a importância de não brincar com o voto. Com certeza. Eu espero que desperte, em última análise, desperte isso. Quando você manda, a lei sai. Ela é um retrato do consenso possível das pessoas que vocês mandaram para cá. E o direito tem tudo a ver com lei, né? Direito é a essência, né? Quer dizer, é a essência. Sentido. E uma coisa, professora, e o doutor Bacarin também, que tem formação nessa área, pode falar, nunca houve uma matéria na grade curricular relacionada a processo legislativo. No meu tempo, não. Não existe, doutora, pelo menos... Pelo que a senhora conhece até agora. Né, nas ementas dos cursos, essa disciplina, né, de processo legislativo está integrando constitucional. Então, dentro da disciplina de constitucional, um dos conteúdos é o processo legislativo. E no caso da FADIS, por exemplo, nós temos também a eletiva de direito eleitoral, que complementa a base constitucional sobre o processo. E na disciplina de processo constitucional, que aí chega nas ações também decorrentes de todo um processo legislativo e nas ações também de controle de constitucionalidade. Então, os alunos, eles têm, mas não com esse tema. Com certeza é uma boa sugestão até para, nas mudanças, né, de matriz curricular, para pensar especificidade do serviço público. E essa ideia é importante nesse sentido, porque, claro, que existe já uma espécie de formação, mas ligada muito mais ao voto.
Mas lá na essência, né? Onde começa todo o processo para que você possa, de repente, credenciar um vereador por tudo aquilo que ele fez, né? Conhecer o processo legislativo, as ideias daquele vereador, enfim, em nível municipal, claro. Então é isso, né, doutor Bacarinho? Eu acho que a essência é essa, né? É buscar a base mesmo. Porque né? é o seguinte, o que a Valesca colocou, indo na linha do que ela estava falando, é que a Constituição, no artigo 60, traz alguns parâmetros do processo legislativo estão colocados ali. São como se fosse... um regramento. É um regramento genérico do processo legislativo. Como é uma federação, você tem essas regras do processo legislativo, elas são basilares, né? A partir delas é que você constrói o processo legislativo nos estados e municípios, entende? É claro que a Constituição são poucos incisos, são poucos artigos, e depois, claro, os regimentos internos vão esmiuçar o processo legislativo de cada parlamento. Mas o que acontece é que, como esses artigos são poucos, você acaba vendo o processo legislativo muito superficialmente, né? Muito. Superficialmente. Porque você não vê aquilo na prática, né? Aquilo como ela é, né? E repito, a lei não dá em árvore, né? A lei é fruto de debate, de discussão, de ideias, e essas ideias acontecem regradas pelo processo legislativo. Aliás, é tão importante que, quando há o descumprimento de alguma regra do processo legislativo, isso embasa a ação direta de inconstitucionalidade, o controle concentrado. Se você descumpre os trâmites do processo legislativo previstos, a lei nasce viciada. E o Ministério Público é muito zeloso quanto a isso, ele vigia mesmo. Tem um trabalho muito legal, doutora, é o que vem acontecendo com o CELEG aqui na Câmara Municipal de São Paulo. O doutor Bacarinho pode falar muito a respeito, porque existem várias ações do CELEG para efetivamente despertar isso que é tão importante, né? Ou seja, aprofundar esse conhecimento que é tão importante. O senhor pode falar um pouco sobre atividades do CELEG, o que o CELEG vem fazendo, doutor Bacarinho? Pois não. Olha, justamente partindo do princípio que nós percebemos, da percepção, não do princípio, da percepção, né, de que nós temos aqui na Câmara uma discussão, um parlamento municipal, mas muito grande. Então, partindo dessa concepção de que aqui acontecem muitas coisas, e que a gente devia abrir, a gente devia publicizar para a sociedade e para os atores qualificados essa experiência. Então, o CELEG, nós estamos... isso é uma coisa até muito nova no Brasil. Nós fizemos, esse ano nós já fizemos o 2º Congresso Brasileiro de Logística. Nós trouxemos professores da Universidade de Lisboa, que em Portugal a logística é bem mais avançada do que aqui. Nós já fizemos esse ano também um treinamento em elaboração legislativa. Agora, recentemente, sobre CPIs, para o nosso público interno, né? E eu quero fazer, se tudo der certo, para o ano que vem. O ano que vem a lei de responsabilidade fiscal faz 25 anos. Olha só. E nós queremos fazer uma grande semana em torno da lei de responsabilidade fiscal, que, na minha opinião, depois da Constituição, é a lei que garante a estabilidade da nossa moeda. Depois da Constituição, se eu tivesse que escolher a lei mais importante, eu diria que é a responsabilidade fiscal, porque é ela que garante, por exemplo, a estabilidade da nossa moeda. Não é só ela, mas é a partir dela que começa. Porque se o Estado gastar muito, gastar desmensuradamente, vai ter mais moeda em circulação, você inflaciona tudo. Em linhas muito apertadas é isso, né? E a responsabilidade fiscal, a gente brinca, né? Ela pegou, né? Com certeza. Porque a lei de responsabilidade fiscal, ela tem uma sofisticação, uma delicadeza, que ela não se preocupa muito em prender o administrador que não respeita. Ela fala assim, olha, se você não respeitar a responsabilidade fiscal, você vai ser cassado
e você vai ter os seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Para o agente político, você não precisa prender ele, você só fala que você vai caçar ele e tornar ele inelegível por 8 anos. Não tem pena maior. Exatamente, não tem pena maior. Não tem pena maior. E uma coisa importante, uma coisa que eu acho que vem ao caso aqui para a gente, já estamos quase encerrando, mas acho que dá tempo. Esse congresso que houve aqui de legística, teve pessoas de fora da Câmara, que me conhecem e sabem que eu trabalho aqui, e me perguntaram se era logística. Então, eu acho que isso é uma base, né, doutor Bacarin, daquilo que vocês estão fazendo, né? Porque a legística é o estudo efetivamente da legislação, o estudo das leis, de como produzir as leis, das técnicas de produzir e muita as gente leis. não sabe. Eu acho que esse é um exemplo que... né? É um exemplo, E pessoas, inclusive, né, pessoas até com uma certa graduação, e comentaram comigo, é logística? Não é logística, é legística de verdade. E a gente tem... Então resume, né, doutor Bacarin, aquilo que o senhor quer fazer, aquilo que a professora quer fazer em relação à formação. A formação. Principalmente, né, dos alunos de direito. E é um pecado. Se o acúmulo que a gente tem na Câmara, seria um pecado a gente deixar isso preso aqui dentro. Seria um desperdício. Deixar o acúmulo jurídico que nós vivenciamos diariamente na Câmara, deixar ele preso aqui. E a importância da participação dos alunos é que eles podem até auxiliar como uma extensão, a divulgação dos trabalhos aqui. Com certeza, então, nós temos algumas alunos que elaboram cartilhas, então fazer um glossário sobre o que acontece dentro da Câmara. Apresentar os termos, né, o que significa para a sociedade civil de modo amplo. Isso já é uma grande contribuição também. Eles estarão aprendendo e estarão contribuindo, né? Para a divulgação, né? Para abrir esse conhecimento. Para abrir esse leque, como o doutor Bacarin falou. Lembra que eu falei do tempo? A gente quer controlar, mas não consegue, né? Agradecer demais a presença do Procurador-Geral da Câmara Municipal de São Paulo. Eu que agradeço. Doutor Paulo Bacarin, da professora doutora Valesca, não é? Eu que agradeço. A senhora falou, né? FADISP é Faculdade Autônoma, né? Faculdade Autônoma de Direito. Faculdade Autônoma de Direito. Muito obrigado, viu, pela participação de vocês. Teremos assuntos para muitos programas, inclusive com o crescimento desse projeto, né? E, se Deus quiser, com muitas adesões por parte das faculdades. Mas, lamentavelmente, o Legislativo do Futuro de hoje fica por aqui. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar o que achou desse programa. Siga também o nosso perfil no Instagram, o @Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.